acompanhando. Rui, a gente tem uma coisa que é muito polêmica e eu acho que teria que ser aqui tópico de discussão nesse programa, né? Rui, como é que você avalia o que aconteceu no domingo, né, com a invasão dos bolsonaristas nos três poderes e com a discussão subsequente? Nós temos aí diversos setores que falam que foi um ato orquestrado pelo a mando do Jair Bolsonaro com a conivência do governo do DF. Você considera que isso daí essa história oficial, como a gente está lidando com ela nesse momento, ela é realista? Não, eu acho que o significado do que aconteceu no domingo, ele escapou, né, da compreensão da maioria das pessoas que analisaram os acontecimentos. Eu considero que o que aconteceu no domingo é extremamente grave, mas não pelos motivos que as pessoas estão apontando, né, que teria sido terrorismo, né, ou que as pessoas que estavam em Brasília queriam dar um golpe de Estado. Elas até, a gente até pode dizer que elas queriam dar um golpe de Estado, mas uma coisa é o que a pessoa acha que está fazendo, outra coisa é o que ela está fazendo mesmo, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que tirar de cena as análises equivocadas e exageradas sobre o acontecido. Por exemplo, o fato em si, ele não é uma coisa tão significativa. Você reúne aí alguns milhares de pessoas, leva a Brasília em ônibus. É uma coisa que todo movimento político, sindical já fez inúmeras vezes. O pessoal vai lá e procura, né, o setor mais exaltado, o conjunto das pessoas, procuram invadir e ocupar os prédios públicos em sinal de protesto, né? Isso daí em si não tem um grande significado, né? O que é muito significativo é que tudo isso que eles fizeram era uma coisa conhecida, né? Se sabia que eles iam fazer isso daí, que eles pretendiam fazer isso daí, e eles fizeram isso daí com a mais completa tranquilidade. Esse aqui é significativo, né? Como resultado da ação, o governo Lula recebeu aí um golpe político muito duro. Não um golpe de Estado, um golpe político. Quer dizer, é desmoralizante você ser o governo de um país como o Brasil, né? Um país desse tamanho, e você se mostrar totalmente incapaz de prever, de antecipar e de tomar providências contra uma coisa dessas, né? O que está sendo feito agora é meio que uma política de controle de danos, porque o dano está feito. O governo assume no dia 1º, no dia 8, né? Todas as sedes dos três poderes são ocupadas por manifestantes de oposição ao governo. E o governo é como se não existisse governo no país. É como se não tivesse acontecido nada. Então, quer dizer, eu diria até que quem planejou isso daí acertou na mosca, porque foi um golpe importante contra o governo PT. Agora, até aí, né, a situação não seria tão grave, porque, digamos assim, isso aí poderia acontecer, né? Pode acontecer. O problema é que, pelas características do que aconteceu no domingo, nós temos aí a clareza de que está em marcha um movimento muito mais abrangente do que simplesmente uma manifestação, né, em Brasília num domingo, né? Vamos analisar cuidadosamente os fatos.
O primeiro fato é o seguinte: os ministérios encarregados da segurança do governo fracassaram de maneira catastrófica diante desse acontecimento. Não era segredo para ninguém que esse pessoal estava indo para Brasília. E não era segredo que eles estavam almejando aí ocupar os prédios públicos. Como é que ninguém foi capaz de tomar uma iniciativa? Por exemplo, vamos começar pelo setor mais óbvio, que mais obviamente deveria ter se mexido. O Ministério da Justiça, Flávio Dino. Ele declarou que ele havia chamado a Força Nacional de Segurança para Brasília. Por que a Força Nacional de Segurança não estava postada diante dos prédios? Por que ela não isolou a Praça dos Três Poderes? Se fosse uma manifestação da esquerda, a esquerda já fez manifestação na esplanada dos ministérios, que foi duramente reprimida, inclusive pelas Forças Armadas. O que aconteceu aí? A prevenção, uma prevenção do acontecimento, poderia ter evitado uma crise e um desgaste enorme para o governo Lula, que está acabando de tomar posse do governo. Flávio Dino mostrou ser uma pessoa muito incompetente. Eu acho que a incompetência dele não é mera incompetência. Eu acho que a incompetência dele tem a ver com as relações que ele mantém com determinados setores da burguesia. Ele deve ter recebido aí a mensagem de que estava tudo tranquilo, ele acreditou nisso daí e ele foi ludibriado. Se não foi isso daí, ele é tão incompetente que ele não deveria mesmo estar no governo. Mas nós advertimos aqui, Flávio Dino é uma pessoa ligada à burguesia, a chamada terceira via. A terceira via e o bolsonarismo, a distância é curtíssima. Eu acho que a versão mais plausível da coisa é que ele foi avisado de que não seria um grande problema. E aí ele foi pego de calças curtas. Bom, nós temos aí o Ministério da Defesa, ocupado por um bolsonarista, que também, apesar de estar em contato, de ser o comando, digamos assim, dos principais órgãos de repressão do regime político, as Forças Armadas, também não foi capaz de informar o governo do que estava para acontecer e dos problemas que isso traria. E, finalmente, nós temos o mais grave de tudo, que é o Gabinete de Segurança Institucional, cuja função é justamente informar a Presidência da República de qualquer coisa que possa atentar contra a segurança do presidente, a segurança nacional, no vocabulário dos militares, etc. e tal. Já nesse caso, acreditar que o gabinete, o GSI, não sabia do que estava acontecendo já seria, da nossa parte, muita ingenuidade. O GSI sabia o que estava acontecendo e se avisou o governo, não avisou da maneira como deveria. E aí nós temos o desastre montado. Essa é a primeira parte do problema, é isso daí. Que os órgãos de segurança do governo ficaram completamente comprometidos. Por que ficaram comprometidos? Porque estão comprometidos com os autores do que aconteceu, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente. Bom, segunda coisa é o seguinte, a pergunta seria a seguinte: esses manifestantes, eles foram lá como parte de uma loucura dos bolsonaristas, que se agarram aí aos caminhões, que falam com extraterrestres, que fazem reza na porta dos quartéis, etc. e tal, ou isso daí faz parte de um plano político maior? Eu acho que pelas características e pela importância do que aconteceu e pela omissão generalizada e pela conivência explícita, escandalosa dos órgãos de repressão,
isso daí não foi uma coisa casual, não. Isso aí foi uma coisa planejada. Não é um golpe de Estado, não era isso que eles estavam planejando. O que eles estavam planejando é exatamente o que aconteceu, né? Impor uma desmoralização tanto à presidência da República como ao STF. Foi um ataque político, né? E eles conseguiram o objetivo. O que nós vemos nessa manifestação toda é o seguinte: a maioria das pessoas, com aquele ânimo de radicalismo super fácil que o pessoal tem, quando eles acham que não vai acontecer nada, está correndo atrás lá do cidadão que defecou lá dentro do Palácio do Planalto, né? Eu vi aí, né, gente denunciando uma outra pessoa que é dono de um restaurante de feijoada não sei aonde. Estão correndo atrás dessas pessoas. A gente deveria ver o problema seguinte: quem é que está por trás disso daí? Eu acho que é muito fácil de entender que quem está por trás disso daí são pessoas do comando militar, principalmente do Exército. Tem que botar o dedo na ferida, não dá para ficar... Seria uma loucura da nossa parte falar que vamos punir o dono do restaurante e pronto, acabou o perigo. Esse cidadão, inclusive, não é perigoso em si. Se esse movimento não fosse um movimento que tivesse um respaldo muito firme, né, e inclusive eu acredito, uma inspiração, né, e mais, né, um comando, né, um planejamento que vem de dentro das Forças Armadas, isso daí não seria nada. Mas o problema justamente é que isso daí está diretamente relacionado com as Forças Armadas. Você considera que a falha generalizada do aparato de repressão tem a ver diretamente com as Forças Armadas? Tem a ver pelo seguinte: o pessoal está culpando o Ibanez. Tudo bem, ele pode ter sido conivente ou não, é difícil de saber.